Amém. Glória a Deus. Estamos chegando então, como já foi falado, ao finalzinho dessa campanha de 40 dias de jejum e de oração. 40 dias de renovar a nossa mente, o nosso entendimento a respeito da comunhão, do significado, da importância da comunhão com Deus, em primeiro lugar, e também com a comunhão com o restante do seu povo. É um desafio a comunhão. A comunhão não é algo que acontece naturalmente, é algo que nós precisamos nos esforçar, precisamos trabalhar, precisamos de fato ser renovados para poder viver em comunhão. Eu queria falar a respeito da comunhão em isolamento. Esse foi o tema que eu coloquei na mensagem. Comunhão em isolamento. E os irmãos vão ver que esse tema ele tem alguns significados. Há algumas coisas que nós precisamos aprender, reaprender, pensar, tirar o que nós já sabemos de dentro da nossa mente, do nosso coração, colocar para fora e confirmar se realmente as coisas são da maneira como nós aprendemos ou entendemos. O primeiro pensamento que nós temos a respeito de comunhão, sem dúvida nenhuma, é estar junto. Quando falamos em comunhão, a primeira coisa que vem na nossa mente é estar junto. Mas eu quero dizer que comunhão, ela vai muito além do que estar junto. Se nós pudéssemos pensar, extrair o extrato de comunhão, nós chegaríamos em ter algo em comum. Comunhão significa mais do que estar junto. Comunhão significa que nós temos algo íntimo no coração, na mente, e isso nos liga. Então, nós não precisamos estar juntos para ter comunhão? Sim, precisamos estar juntos. Mas comunhão vai além do que estar junto. A comunhão, ela surge quando nós estamos juntos, quando nós estamos compartilhando, quando nós estamos nos abrindo, quando nós estamos conversando. Essa comunhão, ela vai crescendo. O nosso companheirismo vai aumentando, nós vamos contribuindo na vida do outro, o outro vai contribuindo na nossa vida. Então, estar junto importa, mas comunhão é muito mais do que estar juntos. Mesmo que eu não esteja junto de uma pessoa, eu posso estar em comunhão com ela. Na comunhão, nós aprendemos mais uns com os outros. Nós aprendemos mais uns sobre os outros. Na quarta-feira passada, nós lançamos aqui o convite dado pelo Ministério de Jovens, de 3 momentos que eles vão estar tendo. E ontem foi o primeiro, um momento de um culto de testemunhos. Então, eles estiveram aqui testemunhando do seu encontro com o Senhor Jesus, testemunhando da sua experiência com o Senhor. E no final, o pastor Cláudio falou uma frase que é muito verdadeira. Quando nós conhecemos como as pessoas, elas se converteram, como elas tiveram um encontro com Jesus, parece que nós nos tornamos mais íntimos dessa pessoa. Parece que há algo que atrai o meu coração e o dele para uma proximidade muito maior. E ontem a gente viu vários e belos testemunhos completamente diferentes do encontro desses jovens com o Senhor Jesus. Alguns antes do batismo, outros depois do batismo, e nós tivemos um momento de comunhão sublime, porque nós podemos ser mais íntimos uns dos outros, conhecer as suas lutas, as suas dificuldades, por que naquele momento da vida ele estava se comportando daquela maneira. Foi um momento ímpar. Então, a comunhão não é apenas estar junto. A comunhão, ela vai muito mais. O significado dela vai além de estar junto. Eu queria ilustrar isso para vocês. Eu compartilhei isso já com alguns jovens. E naquela ocasião eu usei o Daniel Divino como exemplo. E eu vou usá-lo novamente porque ele me permitiu. Eu sou palmeirense e eu vou estar usando esse exemplo porque é muito comum a nós que somos brasileiros. Nós gostamos demais de futebol.
E o Daniel, ele é corintiano. E um corintiano forte. Mas imagina que a nossa amizade, ela vai muito mais do que o time que nós temos. E nós andamos juntos, apesar de termos um pensamento completamente diferente a respeito do time. E um dia, então, eu chamo o Daniel e ele vai comigo num jogo do Palmeiras. Palmeiras e São Paulo. E aí há um conflito nele, porque ele não quer que o Palmeiras ganhe, mas também não quer que São Paulo ganhe. Ele quer, na verdade, é que o Corinthians ganhe. E ele está lá, num determinado momento do jogo, é vantajoso para o Corinthians que o Palmeiras vença. No outro momento, pode ser o contrário. Mas nós dois estamos juntos no mesmo lugar, olhando para o mesmo espetáculo. E o nosso coração está desejando coisas completamente diferentes. Mesmo que ele esteja ali junto comigo, né, e finja uma alegria que está vendo o jogo, no íntimo do coração dele, o que ele quer? Eu vivi um conflito como esse agora no final do Campeonato Paulista. Eu estava torcendo para o Palmeiras fez 1-0 para o Corinthians, no Corinthians. E de repente o Palmeiras começou a jogar totalmente atrás, só se defendendo. E eu comecei a desejar que o Palmeiras perdesse, porque time de covarde, como é que pode jogar desse jeito? Vai para cima, joga, se ganhar, ganhou, se perder, perdeu. Mas se o Palmeiras perdesse, o Corinthians ia ser campeão. Então eu torci muito mais para que o Corinthians perdesse do que para o Palmeiras que ele ganhasse. Mas nós dois estávamos olhando para o mesmo espetáculo, com desejos no coração completamente diferentes. Temos comunhão? Não, não temos comunhão. Estamos juntos, mas o íntimo, o desejo do nosso coração, às vezes, mesmo estando juntos, ele pode ser completamente diferente. Eu queria pensar nesse assunto em 2 textos. O primeiro está em João, e depois nós vamos para a 1 João. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 14. Não dá para a gente ler João 14, 15, 16 e 17. Então eu vou pincelar alguns versos desses capítulos. Esse é o último discurso de Jesus. Jesus está se despedindo dos seus apóstolos, que ele esteve andando junto com eles por cerca de 3 anos. Os apóstolos estão reunidos com Jesus, e ele vai dar esse discurso que é conhecido como o discurso do cenáculo. Ele está falando de muitas coisas, revendo muitas coisas, ensinando muitas coisas àqueles apóstolos, porque ele em breve estaria indo embora. No capítulo 17, é o famoso, é a parte que mais destaca a comunhão que Jesus diz a respeito dos discípulos, que disse que se a comunhão dos discípulos fosse completa, assim como a dele e a do Pai fossem, o mundo saberia que ele tinha nos enviado, pelo fato de nós andarmos completamente em comunhão. Mas eu não vou estar falando no capítulo 17. Eu vou estar pensando principalmente 2 versos no capítulo 14 e 2 no 15. Vamos ler então João 14, o primeiro verso é o verso número 21. Diz assim a palavra do nosso Deus: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Verso 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Olha que coisa linda.
O Senhor está dizendo que, depois de Ele ter ensinado as pessoas, de ter andado com eles, então algumas pessoas creram nele, e algumas pessoas então começaram a amá-lo, e começaram então a viver aquilo que Ele estava ensinando, os mandamentos que Ele estava dando. E quando a pessoa estava obedecendo, estava vivendo, estava guardando esses mandamentos, quando a pessoa então resolvesse obedecer, cumprir esses mandamentos, o Pai o amaria, e ele e o Pai viriam os dois e fariam morada no coração dessa pessoa, estariam em comunhão plena, íntima, sincera e verdadeira com essa pessoa. Então o Senhor está ensinando para aqueles apóstolos, que no momento em que eles amam e obedecem, há algo maravilhoso que acontecia e aconteceria na vida deles. O Espírito Santo, por amor, o amor do Pai e do Filho, eles viriam e fariam morada dentro do coração dessa pessoa. Ser habitado, ser a casa, ser o lugar da habitação do Senhor, do Pai e de Jesus. Vamos agora para o verso 15, capítulo 15, versos 10 e 11. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a minha alegria seja completa. O Senhor Jesus quer que a alegria dele seja completa. E como é que a alegria do Senhor seria completa? Ele derramaria essa alegria dele dentro de nós. E quando que ele derramaria essa alegria dele dentro de nós? Quando nós permanecemos no seu amor, porque guardamos a sua palavra, porque o amamos. Então ele está habitando dentro de nós. Nós nos tornamos moradas do Senhor. E a alegria do Senhor Jesus, ele se torna completa, porque ele tem comunhão contigo. A mesma comunhão que ele tinha com o Pai, a mesma comunhão que o Pai tinha com ele, ele está então oferecendo para aqueles apóstolos, dizendo que da mesma maneira eles viriam e habitariam dentro daqueles apóstolos, se eles obedecessem. Então eles teriam uma alegria completa. Qual alegria? A alegria do Senhor. Amor, obediência e comunhão. Então o que aconteceu? Eles ouviram o Senhor Jesus, eles creram no Senhor Jesus, eles obedeceram o Senhor Jesus, e por isso Deus, o Pai e o Filho vieram e começaram a morar dentro desses discípulos. E a alegria do Senhor, então, a expectativa dele é que a alegria dele fosse completa, porque esses discípulos também estariam se alegrando nesta comunhão. O Senhor quer que você viva uma vida alegre nele, e a alegria dele vai ser completa quando você estiver experimentando essa alegria da comunhão com o Pai, da comunhão com o Filho, através da presença poderosa do Espírito Santo. E o que aconteceu depois disso? O Senhor Jesus foi negado, foi traído, foi preso, julgado, crucificado, morre. Ao terceiro dia ele é ressuscitado, ele volta, está com os discípulos, conversa com eles, é assunto aos céus, e então ele deixa uma tarefa para esses discípulos: vão pelo mundo todo, façam discípulos e ensine-os o quê? A guardar todos os meus mandamentos, aqueles mandamentos que ele disse para os discípulos, que se eles guardassem, o Pai e o Filho viriam e fariam morada, estariam em comunhão. Então ele diz: vocês vão por todo mundo, façam discípulos, para que eles guardem, porque nós queremos fazer moradas nele. E então o Senhor Jesus vai embora, e começa então o ministério dos apóstolos. Vamos abrir agora nossas Bíblias em 1 João. E nós vemos então o ministério dos apóstolos acontecendo. Os apóstolos vão então por todos os lugares, pregando essa mensagem do reino de Deus, pregando a mensagem do evangelho, das boas novas. E algumas pessoas então, elas creem no Senhor Jesus e elas se convertem.
igrejas vão se formando. E então o apóstolo João está mandando uma carta agora para uma dessas igrejas. E o apóstolo João então diz assim, capítulo 1, verso 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e a anunciamos a vocês, a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos estas coisas para quê? Para que a nossa alegria seja completa. O apóstolo João, ele está testemunhando daquilo que eles experimentaram. Ele está dizendo para aquela igreja, olha, o que eu vou falar para vocês foi o que nós vimos, foi o que nós experimentamos, foi o que nós apalpamos. Sabe a vida? Nós vimos a vida e nós andamos com ela, nós a experimentamos. E nós estamos compartilhando, nós estamos anunciando a vocês para que o que nós tivemos lá no passado, que Ele veio fazer morada em nós quando nós cremos, nós estamos anunciando em vocês, para que a mesma coisa aconteça com vocês, para que quando vocês ouçam, vocês creiam, quando vocês creem, vocês obedeçam, porque quando vocês obedecerem, o Pai e o Filho vão fazer morada em vocês, e vocês vão ter comunhão conosco, a mesma que nós tivemos com eles, e quando vocês estiverem em comunhão conosco, a nossa alegria será completa. Amém? Comunhão é muito mais do que estar juntos. Comunhão é algo que nós vivemos, experimentamos, cremos, anunciamos, para que todos possamos ter um só mente, um só coração, um só propósito. É isso que o apóstolo João está dizendo. Tudo aquilo que nós vemos, experimentamos, vivemos, nós precisamos, e eles anunciaram para a segunda geração. E a segunda geração está lendo esta carta, a segunda geração está lendo, está crendo, está obedecendo, e por isso está tendo comunhão com o Pai e com o Filho, e a alegria deles se torna completa por causa disso. E então o apóstolo Paulo está dizendo, agora nós estamos anunciando para que vocês experimentem o mesmo propósito pelo qual nós existimos, nós queremos que vocês vivam com eles, e que você possa experimentar essa comunhão, porque eles estavam em comunhão com o Pai e com o Filho, e queriam que toda a igreja pudesse experimentar essa mesma comunhão com o Pai, com o Filho e uns com os outros. Queridos, é uma corrente que começou ali nos apóstolos, passaram por aquela segunda geração, terceira, quarta, quinta, e a igreja continua ouvindo, crendo, anunciando, vivendo, guardando a palavra, experimentando a morada de Deus dentro de si e passando tudo isso para uma outra geração. Eu não sei se vocês já experimentaram estar com uma pessoa que você nunca viu na sua vida. E quando vocês começam a experimentar na conversa, falar a respeito do que cremos e vivemos, e ele é um servo do Senhor, é como se você conhecesse aquela pessoa por toda a sua vida. A nossa comunhão acontece na hora, porque comunhão não é estar junto. Comunhão vai muito além de estar junto. Comunhão é algo íntimo que acontece no coração das pessoas. E nesse propósito é o que acontece no coração daqueles que ouvem, creem e obedecem à palavra de Deus e a anunciam. E quando nós completamos esse círculo, a alegria do Senhor é completa e a nossa alegria se torna completa no Senhor. Cada geração, um elo ligando a outra geração, através do anúncio da palavra de Deus, através do anúncio do Evangelho, através de obediência ao Evangelho, através de viver para o inteiro agrado do Senhor. É isso que promove a verdadeira comunhão, a comunhão que nós precisamos ter com o Pai, e a comunhão que nós precisamos ter uns com os outros. Nós ouvimos a palavra. Muitos de nós já viram o Senhor Jesus.
agindo na sua vida. E quando isso acontece, nós passamos a crer no Senhor. Crer é muito mais do que saber que Jesus existiu. Crer, você crê em Jesus? Eu creio, sim, Jesus existiu, foi um bom homem. Crer é muito mais do que isso. Crer é dar crédito, crer é confiar em tudo aquilo que Ele falou e ensinou. Eu já tive várias experiências como essa, e eu sei que os irmãos também. Ali no prédio onde eu moro, tem uma rampa grande. E conforme a rampa vai descendo, tem um parapeito bem estreitinho. E quanto mais a rampa desce, mais esse parapeito vai ficando alto. E muitas vezes, a Ana Beatriz vinha, e ia eu andando descendo, e ela andando naquele parapeito, e ficando no alto. No começo, era apenas uma altura como essa, e eu falava para ela, pula. As primeiras vezes ela dava uma baixadinha assim na perna, e pulava. Na segunda, ela já abaixava menos a perna, e se jogava. Quando ela estava mais ou menos com 5, 6 anos, ela ia no lugar mais alto, e já vinha de uma vez correndo e pulava. A Ana Cláudia ficava doida com isso, e ela se jogava. Por que ela se jogava? Porque ela cria. Ela falava, eu falava, pode pular que o pai vai pegar. Ela não cria que eu existia, ela cria nas palavras que eu dava para ela. Ela confiava que o pai dela ia segurar. Ela já tinha experimentado muitas outras vezes e ela acreditava. Então, querido, você que está aqui, junior, adolescente, adulto, crer não é saber que Jesus existiu. Crer é confiar em cada palavra que Ele ensinou. E porque nós cremos na palavra que Ele ensinou, nós guardamos, obedecemos, cumprimos o que Ele falou. E quando nós cumprimos o que Ele falou, então Ele vem fazer morada dentro de nós. Porque nós damos crédito, nós damos razão. Se Ele diz que você é pecadora, você crê, você dá razão a Ele. Eu sou mesmo, Senhor. Então eu creio. Se Ele diz, olha, você precisa de mim para entrar no céu, eu creio, eu dou razão para Ele. E porque eu creio, eu obedeço e eu tenho comunhão com Ele. E essa é a verdade do Evangelho para cada um de nós. Mas não é apenas crer de palavra, crer da boca para fora. A palavra é obedecer. Ele disse, se vocês guardarem a minha palavra, eu e o Pai viremos e faremos em você morada. A partir do verso 5 de 1 João, diz assim, a mensagem que deles ouvimos e que anunciamos a vocês é esta, que Deus é luz. Deus é luz. E no verso 7 diz, se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Mas se nós não andarmos na luz, nós não temos comunhão uns com os outros, irmãos, porque Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E se existe treva dentro de nós, Ele não está em comunhão conosco. E se Ele não está em comunhão conosco, nós não temos comunhão uns com os outros. Nós podemos até estar juntos, mas não temos. Porque para ter comunhão com o Senhor e uns com os outros, nós precisamos guardar, nós precisamos obedecer a palavra de Deus. É muito comum, quando nós pisamos na bola, quando nós erramos em alguma coisa, quando nós caímos no pecado, a gente tem uma tendência de começar a se isolar uns dos outros, se isolar da igreja. Nós não nos sentimos à vontade naquele momento, porque há algo em nós que diz que nós não devemos estar. Se o nosso coração está longe daquelas pessoas, por causa de alguma coisa, a nossa tendência é nos afastar dessas pessoas. Por quê? Porque não estamos guardando a palavra do Senhor. E vai sempre existir algo que está bloqueando a nossa comunhão. Mesmo que a gente esteja junto falando a mesma coisa. Vai sempre ter algo, porque existe alguma coisa que está encoberta, não foi trazida à luz. E não há comunhão entre luz e trevas.
Quando nós ligamos a luz, as trevas desaparecem. Quando há alguma coisa de uma má obra no nosso coração, no nosso comportamento, na nossa mente, isso tende a nos afastar uns dos outros. E isso também nos afasta do Senhor. Vamos orar, vamos conversar, vamos ler a palavra, parece que tem sempre alguém, sempre tem algo nos incomodando. Mas quando nós guardamos a palavra, a aceitamos, a vivemos, então o Senhor vem ter comunhão, morada. E toda essa campanha, ela vem nos desafiando. Ela não está falando apenas de comunhão uns com os outros, mas de ser renovada a nossa fé, a nossa esperança, o nosso relacionamento com Deus, para que o nosso relacionamento uns com os outros também seja renovado. Comunhão é estar juntos? Sim, comunhão é estar juntos, porque quando nós estamos juntos, nós vamos nos discipulando um ao outro, nós vamos nos discipulando no um a um, nós vamos nos discipulando nas conversas, nos bastidores, nós vamos nos discipulando nos grupos familiares, nós vamos nos discipulando no ensino na escola bíblica dominical, nós vamos nos discipulando na pregação da palavra. Quando a pregação da palavra é anunciada no ambiente que nós temos, ela vai nos renovando, ela vai nos limpando e vai aumentando a nossa comunhão. O nosso desejo de estar juntos também aumenta. Obedecer é parte importante da nossa comunhão, mas nós precisamos entender, queridos, que comunhão, eu não sei se está ficando claro para vocês essa dinâmica do ouvir, do crer, do obedecer, ser habitado, ter então essa comunhão, ela mesmo, mais ou menos que mostra para a gente um processo de nós estarmos sendo ativos nesse processo e não passivos. Com isso eu quero abrir um parênteses e compartilhar um pouco das minhas experiências a respeito dessa área de comunhão. Queridos, parece que nós, como povo evangélico, nós queremos que os outros tenham comunhão conosco, e não nós termos comunhão com os outros. Como assim, pastor? Então você fica um tempo sem vir à igreja, e aí você então fica triste. Ninguém me procurou. Peraí. Você não entendeu que é os outros que têm que te procurar. É você que tem que procurar os outros, porque se você está ouvindo, se você está crendo, se você está obedecendo, você é habitado pelo Senhor, e você então está nesse processo de anunciar essa palavra e de ter comunhão com os outros. Não é eu ficar em casa parado, não tem nada a ver com as pessoas que não estão podendo vir. Não sinta que essa mensagem é para você. Eu estou dizendo daquelas pessoas que vão perdendo, se afastando e querendo que os outros vão atrás. E muitas vezes nesse processo, quando a pessoa começa a se afastar, alguns irmãos vão atrás dessa pessoa. E ela sempre dá uma desculpa, como nós vimos ontem nos testemunhos dos jovens. Não, eu tenho que estudar. Não, é que eu tenho um compromisso. E ela vai então, aos poucos, se afastando. E com isso, o número de pessoas que vai procurando ela vai diminuindo. Porque muitos já foram procurar e ela disse não. E aí, depois de um tempo, quando ninguém mais procura, ela olha para a igreja e diz: eles é que são culpados, eles é que não vieram atrás de mim, eles é que não se importam, quando na verdade a palavra diz algo completamente oposto, irmãos. Mas é porque nós não estamos ouvindo, não estamos crendo, não estamos obedecendo, não estamos guardando, e então a gente vai se afastando, vai diminuindo, vai perdendo a comunhão. Mas não foi assim que o Senhor Jesus ensinou para os apóstolos. Não foi assim que os apóstolos ensinaram para aquela igreja. Os apóstolos dizem: olha, o que nós ouvimos, o que nós cremos, isso nós estamos indo até você e anunciando. Porque se você crer, se você obedecer, se você guardar, você vai ter comunhão conosco. E o que você tem que fazer? A mesma coisa, ouvir, crer, guardar e anunciar para outra pessoa. Essa é a dinâmica da igreja. A dinâmica da igreja não é alguém ficar parado esperando que os outros venham até você. Eu estava conversando com o Wellington a respeito dessa temática e eu perguntei para ele: Wellington, se a gente for desenhar uma igreja,
Qual é a primeira imagem que vem à mente para a gente desenhar? Qual é a primeira imagem que vem à nossa mente para a gente desenhar? Uma casinha e uma cruzinha aí em cima, não é verdade? É a primeira imagem que vem na nossa mente. Mas a imagem que deveria vir na nossa mente é um grupo de pessoas, bem juntinho uma da outra, e uma cruz nas costas. Isso é igreja. Igreja não é esse prédio, e nós sabemos disso, mas na vida diária, a gente vive de uma outra maneira. Igreja não é a programação que a igreja faz. Já está claro isso no discurso, mas a gente não entende. Há uma programação que a igreja faz, mas isso não é igreja. O que é igreja? Igreja são as pessoas. Igreja são pessoas, irmãos. Eu faço parte da Igreja Batista do Povo, então eu faço parte de vocês. Vocês fazem parte de mim. E vocês fazem parte uns dos outros. E o melhor de tudo é que o Senhor Jesus, Ele faz parte de cada um de nós. Ele veio e fez morada dentro de cada um de nós, quando nós cremos e obedecemos isso. Isso é comunhão. Comunhão não é gosto, comunhão não é preferência, comunhão não é o nosso estilo. A gente conversa isso muitas e muitas vezes, eu e o Alex, a respeito dos nossos estilos de música, por exemplo. E o Alex, ele gosta daquela música black soul, aquela música daqueles negão dos Estados Unidos e tal. Esse é o estilo de música dele. E ele disse muitas vezes, César, esse não é o estilo de música que nós cantamos. O estilo de música que nós cantamos é um estilo congregacional, é um estilo que a igreja tem que gostar, que a igreja tem que ter. Então nós não podemos escolher um estilo e falar que a igreja tem que ser assim, porque a igreja não é o que nós fazemos. Igreja é o que cremos e anunciamos. Isso é igreja. Igreja é um grupo de pessoas que se junta para ouvir, aprender e anunciar. E viver aquilo que nós aprendemos. Isso é igreja. Nós fazemos muitas outras coisas. Nós podemos colocar um estilo, um jeito de ser. Mas nunca vai ser completamente atraente a cada um de nós, porque nós somos muito. Então nós temos um jeito mais ou menos de ser da Igreja Batista do Povo, das pessoas que vivem aqui. A minha casa é diferente da sua casa. Nós somos parentes, e quando eu estou na minha casa é diferente de quando eu estou na casa do meu sogro. A minha esposa é filha dele. E quando nós estamos na casa dele, acontecem as coisas de uma maneira. Quando nós estamos dentro da nossa casa, acontece de outra maneira. A mesma pessoa, porque nós somos uma família, nós temos o nosso jeito de ser. E a Igreja Batista do Povo, ela tem um jeito de ser. Pode ser melhorado, aperfeiçoado, para que a mensagem seja anunciada, a mensagem seja crida, a mensagem seja obedecida. Sim, se esse não é o propósito, é só perfumaria. Então a comunhão, ela tem a ver com esse íntimo do nosso coração. E quando nós estamos vivendo assim, como é natural a gente falar sobre qualquer assunto uns com os outros. A pessoa que eu mais tinha comunhão, intimidade nessa igreja era o Caleb. E ele então foi embora para a Finlândia. A gente continua tendo comunhão, vez por outra a gente continua se falando. Mas então o Senhor foi me dando uma outra pessoa em que a gente foi se tornando mais íntimo, conversando, que é o missionário Wellington. Então, sem a gente ter planejado, a gente começou a ir para lugares juntos, fazer coisas juntos, e aí a gente começou a se conhecer. E o que aconteceu com isso? A nossa comunhão foi aumentando. Porque nós estamos juntos? Não, mas porque quando nós estávamos juntos, nós nos deixamos conhecer a intimidade do nosso coração. Porque o que nos une de verdade é o que está lá dentro, no íntimo da nossa alma, as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. É ela que nos luta, é ela que nos une, é ela que nos encoraja a aproximar mais do Senhor Jesus, a crer, a obedecer e a anunciar. E quando nós fazemos isso, a nossa alegria se torna completa. Por que a nossa alegria não tem sido completa?
Porque há sempre algo impedindo essa dinâmica dentro do nosso coração. A dinâmica de ouvir, crer, obedecer, guardar para ser morada, e isso torna a comunhão verdadeira e a nossa alegria completa. Porque essa é a alegria que o Senhor Jesus espera. E a alegria dele vai ser completa. E a alegria do Espírito Santo vai estar transbordando dentro do nosso coração. Porque lá à destra do Pai está o Senhor Jesus, todo alegre com seus filhos, olhando e vendo essa dinâmica acontecendo. O que está acontecendo no meio daquele povo, Jesus, que o Senhor está tão alegre? Oh, você não está vendo? Eles estão ouvindo a minha palavra, eles estão crendo, eles estão obedecendo. Então eu vou lá, estou no meio deles, e eles então continuam a fazer isso com outro. Que maior alegria eu posso ter, porque esse é o propósito da minha vida. Isso é comunhão, irmãos. Há pessoas que adoecem, e que o corpo inteiro não vai visitar ou ligar para aquela pessoa. Mas uma parte do corpo faz isso. Ou o grupo familiar, ou aqueles que são mais íntimos. E a gente fica guardando no coração, nossa, a igreja inteira ela não ligou para mim. Irmão, alguém ligou para você da igreja? Ligou, então a igreja ligou. Porque não dá para eu sentir uma coceira na cabeça e pegar o pé e fazer o pé coçar a minha cabeça. Mas dá para a mão. E se não dá essa mão, dá aqui. Mas se eu machuquei o dedo, dá com o outro dedo. Mas não dá para o meu cotovelo coçar a minha cabeça. E nós temos uma expectativa de que a igreja inteira tem que vir atrás de mim, porque eu estou sofrendo. É um entendimento errado e nós precisamos renovar a nossa mente. Porque quando nós renovamos a nossa mente, se a gente ficar pensando desse jeito o resto da vida, nós nunca vamos crescer e sair. Não dá para a boca ficar cuidando de todas as partes. Em algumas, dá até para dar uma lambidinha, mas não dá em todas as partes. Nós somos um corpo, irmãos, feito de muitas partes. Muitas partes. Eu fui uma vez visitar uma pessoa que estava no hospital, e as pessoas que estavam ali, ao invés de abençoar a pessoa que estava no leito, ela estava assim, pastor, só nós aqui é que viemos visitar essa pessoa. Tinha umas 10 pessoas. Só nós é que cuidamos, guardamos dessa pessoa. Aí, irmãos, a gente fica, às vezes, fica chato para a gente falar algumas coisas. Mas eu falei, olha, fulano de tal lá ficou doente, eu e o Hector fomos lá visitar. Vocês foram visitar lá, vocês 10? Ah, não fomos. Então, não estou entendendo. Não estou entendendo. Quer dizer, todo mundo tinha que vir visitar essa pessoa, mas vocês não tinham que ir lá e visitar aquele outro. Irmãos, essas mentiras de Satanás, elas vão encontrando lugar no nosso coração, e nós vamos vomitando e vomitando isso para a próxima geração, perdemos a oportunidade de ter uma comunhão. Nós não vamos conseguir uma pessoa conseguir estar com todo mundo, mas nós como corpo, nós conseguimos nos alcançar e nos tratar. E se você foi lá e a pessoa está precisando de algo além do que você fez, aí sim, você pode trazer para que a igreja inteira ore, para que outra pessoa possa ir também. Mas todo mundo, queridos, é impossível. Isso é ser infantil, é ser imaturo. Não é assim que a realidade funciona. Precisamos crescer nessa habitação do Senhor em nós, para que nós possamos ter esse amor. Tudo isso acontece por causa daquela primeira palavra que Jesus disse. Se alguém tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Tudo isso é fruto desse amor de esperança, crença, obediência, e o Senhor vem, e nós precisamos crescer nisso. A nossa igreja precisa crescer nessa comunhão,
Porque existe um monte de pessoas lá fora que nós precisamos anunciar para elas isso, para que elas também ouçam, creiam, obedeçam, sejam habitadas pelo Senhor e façam parte desse corpo do Senhor Jesus. Mas enquanto nós ficarmos choramingando e nos degladiando aqui dentro, nós não conseguimos ter essa alegria completa e ir lá anunciar esta alegria completa. Eu espero, querido, que a sua comunhão, ela não viva em isolamento. Nós estamos em isolamento, sim, por conta dessa pandemia, mas a nossa comunhão, ela não precisa viver em isolamento. A nossa comunhão, ela pode se estender, se nós ouvirmos, cremos, obedecemos, anunciarmos, o Senhor vai vir e vai estar fazendo parte de todo esse elo para a honra e para a glória do nome dEle. Amém? É isso que nós estamos esperando com essa campanha. Que nós sejamos renovados com o Senhor na nossa comunhão e possamos viver essa verdade do Evangelho. Amém? Vamos orar? Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. Talvez alguma palavra que você ouviu possa ter soado mal no seu ouvido, e eu não queria de maneira nenhuma que isso acontecesse. Eu estou nos provocando, nos sacudindo, mexendo com tudo aquilo que nós vivemos, mas isso é por amor, para que a nossa comunhão ela possa aumentar. Talvez você tenha percebido algo no seu coração que está em conflito, que está em luta. Algo que está acontecendo dentro do teu coração está impedindo de você ter comunhão com os outros. Eu quero orar também com você. Talvez você nunca tinha pensado nessa dinâmica. E agora você entendeu e decidiu no seu coração. Eu quero viver de uma maneira diferente. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você também que porventura esteja ouvindo essa mensagem e entendeu que a verdadeira crença no Senhor não é simplesmente crer que Ele existiu, mas dar crédito, dar razão e querer viver com Ele para que Ele possa fazer morada no teu coração. Eu quero orar por você também, porque eu quero que você venha a ter comunhão conosco, com a igreja do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, nós te louvamos, Pai querido, porque a primeira pessoa interessada em ter comunhão conosco é o Senhor mesmo. E o Senhor, ó Deus, estendeu essa comunhão ao enviar o teu Filho Jesus para ser, ó Deus, um pagamento por resgate a cada um de nós, Senhor. Nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor se moveu na nossa direção para poder termos comunhão contigo. E nós, ó Deus, somos muito gratos pelo que o Senhor fez e o Senhor, ó Deus, veio habitar. Nós nos tornamos moradas do Senhor, aleluia. Pai, abençoa, Senhor, a tua igreja, a cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Ó Deus, e que nós possamos de verdade, de fato, crescer em comunhão contigo, crescer em comunhão uns com os outros. Abençoe, ó Deus, aquele que de repente se sentiu ofendido de alguma maneira, que o teu Espírito possa estar ministrando, ensinando, falando de uma maneira que eu sou incapaz, ó Deus, de comunicar. Abençoe, ó Deus, aqueles que estão em luta, que algo, Senhor, tem o afastado das outras pessoas, que isso, Senhor, essa treva que está no seu coração, que a verdadeira luz do Senhor brilhe e faça dissipar essas trevas para a glória do teu nome. Nos ensina, Senhor, esta palavra, e que ela possa, Senhor, nos desafiar, nos ensinar a cada dia da nossa vida. E aqueles que estão ouvindo e entendendo esta mensagem pela primeira vez, que o Senhor, ó Deus, venha habitar no coração dessas pessoas, que elas venham fazer parte do teu povo, que elas venham fazer parte da família de Deus, em nome do Senhor Jesus, Deus. Que nós possamos experimentar, depois desses 40 dias, uma mudança de mente, uma mudança de vontade, e que as nossas ações sigam esse novo entendimento, para que a alegria do Senhor se torne completa no meio do teu povo. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe, irmãos.